João capítulo 12, versos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus, os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com fragrância do seu perfume. Mas Judas Iscariote, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Vamos orar? Pai, nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Pedimos que você venha sobre nós nessa noite. Venha sobre nós, Senhor, agindo no nosso interior. Faça com que a Tua palavra, Senhor, no abrir da nossa boca, no ouvir de cada versículo, de cada palavra, o Teu Espírito encontre uma boa terra no nosso coração e possa frutificar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, eu quero dizer o porquê dessa passagem. Nessa semana especificamente, quando eu recebi o encargo de trazer a palavra, eu já havia preparado uma palavra no livro de 1 Coríntios. E na quinta-feira nós estávamos aqui orando, e o Ezequiel, um irmão daqui da comunidade, abriu essa passagem, e quando ele abriu essa passagem, eu senti algo como se o meu espírito revirasse, como se o meu espírito se reconectasse com uma palavra, algo que eu já havia escutado e eu precisava ser reconectado com aquilo. Então, para você entender o contexto dessa passagem, essa passagem se passa numa cidade, um pequeno vilarejo chamado Betânia, uma cidade que ficava a pelo menos 3 quilômetros de Jerusalém. Essa pequena cidade, de alguma forma, atraiu a presença física de Jesus para aquele lugar. Existia uma arquitetura, existia um movimento que uma família fez naquele lugar, que na passagem Jesus está prestes a ser levado à morte na cruz, e num ambiente de angústia, ele todos os dias ia servir no seu serviço em Jerusalém, mas ele voltava para aquele lugar, porque naquele lugar, um lugar de descanso foi construído para ele. A passagem diz no primeiro versículo que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. O contexto em que essa passagem acontece não é um contexto simples, não é um contexto tranquilo, mas é um contexto de morte. Ele tinha ciência daquilo que haveria de acontecer dias à frente. E num dia de angústia, Jesus escolhe um vilarejo. Dentro desse vilarejo, uma casa, onde existia uma família que atraiu a presença de Jesus para aquele lugar. E eu queria que você tivesse com o seu espírito aguçado nessa noite, porque essa passagem ela tem algo que nos conecta com o nosso porquê como comunidade. Nós entendemos que a presença de Deus é aquilo que nós devemos buscar. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. E em toda a história nós vemos pessoas se erguendo para a construção de um lugar para a habitação de Deus. Nós vemos no Velho Testamento Moisés receber uma planta e construir um tabernáculo conforme o padrão de Deus, e a presença dele vir sobre aquele lugar. Nós vemos Salomão mais à frente construindo um grande templo, e a presença de Deus veio sobre aquele lugar. Mas essa cidade, essa casa tem algo especial, tem algo diferente, numa pequena estrutura,
Com pequenos movimentos, pequenas atitudes, pequenas ações, uma família atraiu a presença de Jesus para aquele lugar. O que será que chamou a atenção de Jesus para aquele lugar? O que atraiu os olhos do Senhor para aquele lugar? O que fora feito naquele lugar que não foi feito em outros lugares? Jerusalém, no templo, aonde o Senhor deveria estar sendo exaltado, não fez dessa forma. E ele voltava todos os dias a pé para aquele lugar, porque naquele lugar existia uma movimentação, existia uma dinâmica, existia uma ação por parte das pessoas que atraiu a sua presença. Mas para você entender um pouquinho a respeito da relação de Jesus com a cidade de Betânia, essa passagem que nós lemos não é o primeiro contato. Na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 encontros de Jesus com Betânia, mas eu acredito que Jesus tinha uma intimidade com Lázaro, Jesus tinha uma intimidade com Marta, Jesus tinha uma intimidade com Maria que não fora construída em apenas 3 encontros. O fato é que nessa passagem, o 2º versículo nos mostra que Marta prepara um jantar, uma ceia, em homenagem a Jesus. Como você se sente quando você sabe que pessoas preparam um prato especialmente para você? Essa passagem fala que Marta estava preparando o prato e Lázaro estava à mesa curtindo a presença do Senhor na sua casa. Mas o interessante é que enquanto Marta cuidava do serviço, Lázaro nutria a sua amizade, Maria veio e roubou a cena daquele lugar. O que aconteceu foi, Maria trouxe um vaso de alabastro, cheio de óleo, e derramou esse óleo sobre os pés do Senhor. Essa primeira passagem, esse terceiro encontro é talvez o momento mais marcante. Mas no primeiro encontro, se você lembrar, ele aparece em Lucas, no capítulo 10, você não precisa abrir. Nesse primeiro encontro, Marta convida Jesus para a sua casa. Então, se nós queremos entender as dinâmicas que atraem a presença de Jesus, nós precisamos entender que Ele é alguém educado. Jesus, ele não adentrou aquela casa de sopetão. Ele recebeu um convite de Marta. E no primeiro momento em que Jesus estava na sua casa, um episódio você deve lembrar. Marta estava preocupada preparando muitas coisas, muitos afazeres. E Maria, com toda a sua intensidade, já estava aos pés do mestre, ouvindo o mestre ensinando. Marta ficou incomodada de tal forma com a ação da sua irmã, que ela envolve na sua raiva o próprio Jesus. Ela diz assim: você não está vendo que ela está aí aos teus pés, enquanto eu estou aqui preparando muitos pratos? Porque essa é a tradução mais literal. Marta era uma mulher que servia. Marta era uma mulher que amava servir as pessoas. E ela demonstra isso servindo Jesus. Mas o mais interessante é a resposta que essa mulher recebe do Senhor. Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, uma coisa é importante, e a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. É interessante que o serviço é algo maravilhoso. Aqueles que foram servidos pelo Senhor recebem a capacidade de servir uns aos outros. Mas existia algo que estava desordenado no coração de Marta. E
foi o seu convite e uma postura de vulnerabilidade que marcou a sua vida para sempre. Eu não sei quantos aqui têm essa característica, mas quando nós adentramos a igreja, nós percebemos Martas, que amam servir, que estão correndo de um lado para o outro, servindo as pessoas. Eu não sei se você se identifica com essa pessoa, desse enredo que nós estamos trabalhando hoje. Mas o fato é que essa mulher, esse encontro, a tônica desse encontro foi uma ordenação das suas motivações. O segundo encontro que acontece se passa um capítulo anterior a esse capítulo que nós vamos trabalhar. Em João 11, o amigo de Jesus, Lázaro, adoece. E por essa enfermidade ele vem a falecer. O aviso de que ele estava doente chegou até o mestre. Mas o mestre continuou exercendo o seu serviço em Jerusalém. Quando o mestre volta para a cidade de Betânia para encontrar com seu amigo, ele é recebido por uma das irmãs no meio do caminho, com a afirmação de que se ele ali estivesse, tal coisa não teria ocorrido. E a resposta de Jesus a ela é: essa doença não é para a morte. Mas como assim? Quando Jesus chega até aquele lugar, Lázaro já havia sido enterrado há 4 dias e o seu corpo cheirava mal. A ansiedade tomou conta daquela mulher. A preocupação tomou conta daquela mulher. Jesus chega até a cidade, ele vai até o túmulo, ele pede que a pedra seja removida, ele chama Lázaro, que naquele dia ressuscita e nasce para uma nova vida. Na nossa caminhada, na construção de um ambiente para a presença de Deus, nós vamos enfrentar dores, doenças, sofrimentos, ansiedade pela espera de algo que nós acreditamos. Mas é nesse ambiente da presença de Deus que nós podemos ter um encontro com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o dono da vida, aquele que é o soberano, aquele que criou todas as coisas e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas entenda, dentro da arquitetura que nós estamos construindo dessa casa de Betânia, nós vemos hospitalidade, amizade, mas nós temos as ansiedades, os medos, as preocupações, mas nós temos os milagres acontecendo nesse ambiente da presença de Deus. Então, irmãos, o terceiro encontro relatado na Bíblia é o dessa passagem que nós estamos lendo. E o interessante é que a primeira coisa que nós vemos é a hospitalidade de Marta sendo expressa no seu serviço em preparar uma ceia para o Senhor. Eu não sei exatamente como era uma ceia naquele contexto, mas Marta parece que, além de desejar servir, ela era extravagante no seu serviço, porque no seu primeiro encontro o problema que gerou ansiedade nela eram os muitos afazeres, os muitos pratos. Mas agora Jesus encontra uma Marta que foi transformada por Ele. Em segundo lugar, o que nós encontramos é a amizade. Lázaro simplesmente curtia a presença de Jesus à mesa. Como é bom ter amigos, irmãos.
Jesus ele andava sempre cercado de muitas pessoas. Muitas pessoas estavam tentando tocar e ser tocados por Jesus. Mas poucos estavam desejando uma amizade com Ele. Muitos queriam as suas mãos, mas poucos estavam desejando o seu coração. Lázaro, aquele amigo que fez Jesus chorar, morreu e ressuscitou para uma nova relação com o seu Cristo. A terceira coisa que nós observamos nesse encontro é a adoração. Versículo 3 diz: Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência aromática, ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Maria quebrou protocolos culturais, religiosos. Maria simplesmente pega um vaso de alabastro com um líquido precioso de forma que atraiu os olhos de Judas. Maria desperdiça aquela economia. Judas fala que aquilo valia 300 dinheiros. Provavelmente seria 300 diárias de um trabalhador braçal. Maria derrama esse óleo sobre os pés de Jesus e enxuga com os seus próprios cabelos. Em outra passagem relatando esse mesmo fato, diz que a ação dessa mulher vai ser relembrada em todos os tempos, e de fato nós estamos aqui 2000 e poucos anos depois, falando a respeito disso. Aquela mulher desperdiçou aquilo que tinha de mais valioso aos pés do Senhor. Eu pergunto a você uma coisa, meu irmão. O que você tem recebido de precioso do Senhor? O que você tem recebido, seja seus dons, seu tempo, seu talento, seus recursos, o que o Pai tem te dado na sua multiforme graça e misericórdia? O que você tem, que quando você faz, usa, aplica, as pessoas olham para você e veem o próprio Cristo na sua vida? Maria tinha um óleo precioso. Mas sabe o que é interessante nessa passagem? É que o cheiro suave desse óleo que encheu todo o ambiente, ele só pôde ser sentido. Os pés do Senhor só puderam ser ungidos quando esse vaso foi quebrado. O óleo era precioso, mas o vaso também era precioso. E sabe o que é interessante? É que parece que dentro desse contexto nós vemos 3 pessoas que se aproximaram do Senhor numa posição de vulnerabilidade e se permitiram ser quebradas por Ele para exalar o bom cheiro da fragrância de Cristo. Primeiro, Marta se aproxima do Senhor com as motivações erradas, com o coração fora do lugar, servindo talvez pelo desejo de ser aceita, mas agora com as motivações ordenadas, porque ela foi servida pelo Mestre, ela entendeu que ela pode servir aos outros sem esperar nada em troca. Marta teve o seu vaso quebrado também. Lázaro perdeu a própria vida e ressurgiu, não das cinzas, mas do meio de panos, já cheirava mal,
e nasceu para uma nova vida. Agora Maria, aquela adoradora extravagante, deposita aos pés do Senhor toda a sua riqueza, toda a sua intensidade, toda a sua extravagância, toda a sua adoração, tendo em vista a dignidade daquele que estava sentado à sua casa. Irmãos, nós estamos construindo um lugar para a habitação desse homem que eu estou falando. O que nós desejamos é, de alguma forma, sentir a sua presença caminhando no nosso meio. Nós desejamos ter experiências com a presença objetiva de Jesus no nosso meio. A mesma presença que encheu o templo, o tabernáculo, quando finalizou a construção. A mesma presença que fez com que Moisés precisasse ser colocado para fora, porque não podia 2 corpos habitarem o mesmo espaço. Essa presença foi experimentada, e parece que a chave que essa família encontrou tem a ver com hospitalidade, tem a ver com amizade, tem a ver com adoração extravagante. Nós estamos querendo construir algo para Deus, mas nós tornamos a construção algo complexo. Em 1 Coríntios, Paulo fala que aquele que edifica, veja como constrói. Parece que o que eles entenderam foi aquela parte que Paulo fala: ouro, pedras preciosas, e não aquela parte feno, palha e madeira, né? Eles entenderam qual era o material que construía um lugar para a presença de Deus, e é a respeito disso que eu quero falar com vocês. O tema da nossa mensagem é construindo um lugar para a presença de Deus. E Betânia fala a respeito disso, e Betânia me conecta com esse chamado. Porque quando eu cheguei nesse lugar, as pessoas já falavam a respeito disso, mas usavam nomenclaturas diferentes, e em dados momentos eu me desconectei da minha comunidade, eu me desconectei com o coração do meu pastor, porque ele falava sobre casa de oração, um lugar para a presença de Deus. E quando essa semana, essa passagem foi lida, o meu espírito saltou dentro de mim, me fazendo entender que a minha vida tem a ver com isso. Mas hoje pela manhã eu testemunhei, irmãos, quando começou a falar sobre casa de oração nesse lugar, eu dizia assim: isso é uma visão do Ângelo, e Deus me chamou para servir ao Senhor e servir ao Ângelo, e eu vou abraçar a visão do Ângelo. E na medida que eu fui me submetendo àquilo que ele estava falando, um belo dia eu entendi: não, essa não é a visão do Ângelo, essa é a visão da minha igreja, e eu vou me entregar a essa visão, e eu vou viver junto com a minha igreja essa visão de casa de Deus. Mas um belo dia o Senhor me pegou e disse assim: não, essa é a sua visão, essa é a visão da sua igreja, essa é a visão do seu pastor. E agora o casamento ficou perfeito, né? Uma tríplice aliança. Porque eu entendo que esse é o meu chamado, mas eu entendo que esse é o chamado da minha comunidade, mas eu entendo que esse é o chamado do meu pastor, que tem trazido visão para esse lugar. Foi através da vida dele que eu me conectei ao chamado da igreja, e depois eu me conectei ao meu chamado. Eu já havia entendido, mas as nomenclaturas não batiam, de forma que, aliado à rebeldia do meu coração peludo, me impediam de experimentar aquilo que ele estava falando. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. É para isso que nós estamos nos movendo. Domingo após domingo você vai ouvir essa palavra. Domingo após domingo, terça após terça nas reuniões caseiras, sábado após sábado naquelas que se reúnem no sábado, na comunhão com os irmãos. O que você vai ouvir é como nós vamos construir um lugar para a habitação de Deus. Se você sente que essa palavra tem a ver com você,
Como Marta, que convidou o Senhor e se tornou vulnerável para ser tocada por Ele, eu quero te convidar a se entregar totalmente ao Senhor, a essa visão, a essa igreja, a cada santo, cada irmão que está sentado aqui do seu lado. Se você não sente que isso é para você, eu quero educadamente te pedir um favor. Ache o seu lugar. E se não é aqui o seu lugar, não ocupe essa cadeira. Não ocupe o tempo das pessoas desse lugar. Mas se foi para isso que o Senhor te chamou, nós vamos crescer juntos nessa edificação desse lugar para a presença. Amém? Jesus tinha um ministério a cumprir naquele contexto da passagem. Mas quando ele ia a Jerusalém, a sua palavra era rejeitada. E ele encontrava em Betânia um lugar de descanso. Agora o interessante é que em meio à hospitalidade, à amizade, à adoração, no versículo 4, a Bíblia diz que então um dos seus discípulos, um discípulo de Jesus chamado Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vende esse unguento por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa na mão e tirava dali quando ali se lançava. Sabe o que é interessante e é um dos maiores inimigos da presença de Deus, irmãos? Chama-se egocentrismo. Um homem que não nasceu de novo, ele não entende que deve se prostrar diante do Senhor. A adoração nos livra de nos voltar para nós mesmos. A dinâmica corporal da adoração, que eu vi tanto Wesley falar aqui, você vai perceber que ela é algo que faz você se voltar para um ser maior, ou faz você se prostrar diante de um ser maior, mas você não se prostra diante de si mesmo. Judas, quando lança a proposta de vender a moeda, em outras palavras, ele está declarando que Jesus não era digno do custo daquele óleo e daquele vaso que foi lançado aos seus pés. Judas começou um diálogo, que da última vez que eu preguei aqui, eu chamei de conversa com a serpente. Quantas vezes o Senhor nos chama e nos convida a entregar algo, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja o nosso dom, seja os nossos talentos. E na hora que eu penso, logo eu começo a refutar o meu pensamento. Não, mas por que eu vou fazer isso para essa pessoa? Ela nem precisa. Irmãos, entendam uma coisa. Quando você sentir o desejo de ser generoso com alguém, só tenha uma convicção: foi Deus que falou com você, porque de você mesmo não é possível nenhuma bondade minar do coração. Então, quando você sentir isso, tenha a coragem de se lançar e entregar-se ao Senhor. Experimente, porque certamente você vai receber recompensas. E eu não estou falando de recursos financeiros. Oh Deus, sinto uma graça do Senhor operando agora, irmãos. Conecta o seu espírito com o Senhor e deixa Ele ministrar o seu coração. Senhor, livra-nos
de nesse ambiente de adoração querermos roubar a glória que é devida somente a Ti, Senhor. Ó Deus, livra-nos da síndrome de Lúcifer, de querer a glória que é somente Tua. Seja no nosso ministério, seja na nossa atuação como pais, esposos, filhos, tios, mães, esposas, irmãs. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, nós precisamos de Você. Como Lázaro que morreu e renasceu, venha sobre nós essa noite. Mata mais uma vez aquilo que impede de entregarmos tudo a Ti, Senhor. Ó Deus. O interessante, irmãos, é que Judas ele foi exortado por Jesus. Jesus disse: deixe-a em paz. A atitude de Maria foi aprovada. Naquele momento Judas foi reprovado e Maria foi afirmada na sua extravagância da sua adoração. O que você tem recebido do Senhor, irmãos? O que você tem que você considera tão importante, que você não tem coragem de colocar aos pés do Senhor? Paulo tinha um currículo invejável. Dentre os judeus ele era um dos melhores. E ele declara: considero tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Se você está calculando, irmãos, aquilo que você tem e aquilo que você pode receber do Senhor, você não entendeu o que você tem a receber diante dEle. Se você considera a sua vida por preciosa, a ponto de titubear se deve ou não entregar ao Senhor, você, como Marta, precisa de uma afirmação de Jesus, chamando pelo teu nome 3 vezes e dizendo assim: Marta, Marta, Cláudio, Cláudio, Vitor, Vitor, Paulo, Paulo, Marcos, Marcos. Uma coisa te importa. Nós fomos criados para isso, irmãos. Nós fomos criados para esse lugar. Falar a respeito dessas coisas parece algo etéreo, parece que não toca a nossa vida prática, mas foi para isso que nós nascemos, para estar diante da sua face, diante da sua glória, diante da sua beleza. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que você foi criado. Se quiser ministrar, fica à vontade. Vem, Espírito, e nos convença. Você é o melhor. Você é o melhor lugar. Você é a melhor opção. Porque você é a única opção que satisfaz o nosso coração. Senhor, nós queremos construir uma Betânia para Ti nesse lugar, Jesus. Dá-nos esse coração hospitaleiro. A Bíblia diz que alguns sem saber receberam anjos. Nós precisamos abrir as nossas casas uns aos outros, ao Senhor. Aqueles que querem experimentar, provar e ver que o Senhor é bom.
de vidas e experiências que você tem recebido do Pai com pessoas que estão com fome, com sede. Na história da igreja nós vemos vários lugares que, como Betânia, construíram um lugar para Deus, irmãos, onde a presença de Deus veio e mudou a economia, mudou a geografia de lugares. Quando a presença gloriosa de Jesus vem sobre um lugar, pessoas são transformadas. Deixa eu te fazer um convite nessa noite. Nós entendemos que essa construção não é algo que a gente consegue fazer sozinho. Quanto mais pedras nós trazemos para essa construção, maior é a casa, maior é a visitação, maior é a presença. Nós estamos recrutando pessoas para essa construção. E se você sente no seu interior que você foi chamado para isso, eu quero falar a 3 grupos de pessoas agora. Em primeiro lugar, se você entende a dignidade de Jesus, entende que preparar um lugar para a sua presença é algo que você deseja, mas de alguma forma a ansiedade, o apego a muitas coisas, tem te tirado desse lugar de preparo. Você tem muitos pratos a preparar, você tem muitos afazeres, e você tem se sentido enfadado, cansado, sobrecarregado. Se você sente que precisa ordenar a compreensão do seu serviço, que você precisa de uma ordem que venha sobre a sua mente e o seu coração, ao término dessa mensagem nós vamos juntos para esse lugar de receber mais do Senhor, mais fé, mais segurança nele. Mas o segundo grupo que eu quero convidar nessa noite, e se você puder já fica de pé agora, fica de pé todo mundo, não só aqueles que eu chamei, porque eu quero te dar coragem para que juntos nós venhamos ministrar o Senhor nessa noite. Se você em algum momento recebeu palavras proféticas, recebeu imposição de mãos, recebeu profecias que tem conexão com esse preparar um lugar para a presença do Senhor, mas de alguma forma você esqueceu, essa palavra foi roubada, essa palavra morreu no seu coração. Nós queremos que hoje essa palavra seja ressuscitada no seu interior, como Lázaro, que há dias já estava enterrado e cheirava mal. Talvez os seus sonhos, talvez os projetos que você acredita que Deus tem para você já cheirem mal. O Senhor nessa noite chama: Lázaro, vem para fora. O terceiro grupo de pessoas que eu quero chamar para ministrarmos ao Senhor junto tem a ver com pessoas que precisam crescer em entrega, crescer em confiança. Você tem recursos, você tem tempo, você tem talento, você tem dons, mas a sua desconfiança te faz afastar-se das pessoas. O medo está te impedindo de receber o amor da igreja, o amor de Jesus, e você se fecha para os relacionamentos, você se fecha para a vida da igreja, você tem problemas com a autoridade, porque um dia alguém abusou de você. Eu quero te convidar a entregar tudo isso aos pés de Jesus nessa noite, para que você possa crescer em fé, para que você possa crescer em generosidade, para que você possa crescer em intensidade e entrega na adoração. E se você não se enquadra em nenhum desses 3 grupos, você está muito bem, irmãos. Então você vai vir na frente aqui também, e você vai orar pelas pessoas,
porque eu não quero que fique ninguém agora nessa cadeira. Nós vamos estar diante do Senhor pedindo que Ele venha sobre nós nessa noite, ministrando o nosso coração, que toda a ansiedade seja arrancada do nosso coração, que sonhos que morreram sejam ressuscitados nessa noite no nome de Jesus, que a sua intensidade na adoração cresça, que você cresça em generosidade, que você cresça em fé e confiança em Deus e uns nos outros. Então, se você quer mais do Senhor, se você é um soldado que quer se alistar nessa construção, saia do seu lugar e vamos orar uns pelos outros, irmãos. Venha, por favor. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Não há homens especiais aqui, Senhor, porque todos nós somos especiais diante de você, e nós queremos ministrar o Senhor nessa noite. Nós queremos ministrar uns aos outros. Como Marta, como Maria, como Lázaro, nós nos colocamos na condição de vulnerabilidade para ser tocado por você. Por isso, faça o que você quiser fazer nessa noite. Usa, Senhor. Usa o irmão do lado para ministrar. Libera palavras sobre nós nessa noite, em nome de Jesus.